Oi, Luana. Hoje estava esperando nós aqui. Boa tarde a todos. Hoje nós temos uma live. A nossa live é com o Marcelo, do presidente do Sindicato de Santa Catarina. Ele, não sei se ele não está com dificuldade, porque eu acabei tentando ligar para ele agora e não consegui falar. Vamos ver se ele aparece. Senão a gente vai bater um papo aqui hoje, que tem uns assuntos que eu acho que a gente pode conversar. E talvez até a gente convide aqui a Osvana, que entrou. Se o Marcelo não falar, para a gente conversar um pouco. Né? A Osvana é presidente da associação do ABC, né? E ela está aqui. Acho que eu vou aproveitar, se o Marcelo não se candidatar. Tá bem? Nós tivemos hoje uma reunião da federação. Nós estamos trabalhando aí com algumas possibilidades. Aí, o Inder, vai você. Com algumas novas visões. Tem algumas cidades querendo voltar às aulas, algumas já com um bom cenário para voltar, né? A gente tem assim uma certa diminuição, vamos dizer assim, já tem ainda discussão em alguns estados, e tem em relação à questão de descontos, né? Minas Gerais está bem difícil ainda lá no norte de Minas e lá, né? A gente tem algumas coisas assim. Mas nós tivemos um trabalho bacana aí. aqui, em Minas, pão de queijo continua ótimo. Claro, sempre, né? Então, vamos ver se o Marcelo entra aqui pra gente contar como é que tá em Santa Catarina. Marcelo é o nosso companheiro de muita luta, de muitos anos aqui entre Paraná e Rio Grande do Sul, né? Que é um estado que tem aqui. Mas é um estado muito bem organizado aqui, nós que somos de Curitiba. Nós encontramos aqui umas praias muito bonitas, uma estrutura boa. Santa Catarina é um estado bem organizado, bem administrado por muitos anos, né? Se me permite só um pouquinho. Ô, Diório, como vai? Boa tarde. Eu vou tentar mais uma vez ligar pro Marcelo. Se ele não falar nada, nós vamos conversar com a Osvana. Você topa, Osvana? Eu não consegui falar com o Marcelo. Então vamos lá. Eu, Osvana, também não consigo. Estou aguardando ver se conseguiu o contato com o Marcelo. Vou tentar. Travou, né, Osvana? Você tenta sair e entrar de novo, Osvana. Com o Marcelo, e na verdade ele tinha dito que estaria com problema e acabou que houve um mal entendido aí. Então ele pediu desculpa e nós também estamos nos desculpando aí em relação ao Marcelo, que não está nem em condições de fazer agora. Então a Osvana acabou de chegar aqui, então vamos fazer. Osvana, cabelo novo e tal, que coisa É. bonita, hein? Olha aí. Eu não estava preparada para hoje. Então, mas ainda bem que você não tá de pijama, né? Então, né? Já viu? Ainda é cedo, mas vamos Ainda é trabalhar. certo. Mas assim, Osvana, obrigado por aceitar. O Marcelo acabei de falar com ele, me ligou. Ele disse que não ia poder, que tinha um compromisso, e realmente ele está numa reunião lá, impossibilitado. E acabou que houve um mal entendido aí, e ele não pode realmente participar. Então eu queria agradecer
e apresentar você aí para nossos espectadores, né? A Osvana é presidente da ESP, né? Associação das Escolas do Particulares ABC, do Grande né? ABC. Particular do ABC. E é uma das nossas colaboradoras aí da FENEP, da Escola Particular, há muitos anos. Ela está sempre na luta aí, junto com o CIESP de São Paulo, né? Então, e essa é, em princípio, essa é exatamente a ideia, Osvana, a gente mostrar para o Brasil, para as pessoas que a escola particular é feita de alguns malucos que se resolveram defender e lutar para que a escola particular não seja prejudicada e muitas vezes acaba sendo pelas leis e tal, né? Então, a gente tem 42 mil escolas, tem 15 milhões de alunos, mas tem uma meia dúzia de maluco, que eu falo aí, que acabam lutando. Então, a gente aproveitou um pouco essa audiência, esse momento, para mostrar um pouco a cara dessas pessoas, né? Eu queria agradecer você se dispor a fazer isso hoje, sem anunciar, mas, de qualquer forma, é sempre muito bom ver você, né? A gente acabou falando um pouquinho hoje na reunião da FENEP, né? Então, eu queria que você contasse um pouco a tua trajetória, como é que está a sua luta aí no ABC. Você está numa região meio complicada, no meio dos PT aí, também meio complicado, mas, assim, queria que você contasse um pouco, fale um pouco de como é que você está vendo esse cenário, né? Você é da educação básica, educação infantil, tem sentido bem como é que está essa dificuldade aí da educação infantil, né? A gente teve a reunião da FENEP hoje, já tem uns documentos aí, umas coisas, uns projetos para acontecer, né? Esse mês aí, vamos trabalhar, vamos continuar lutando pela escola particular, vamos fazer com que a gente consiga fazer o que a gente sabe fazer, né? Então, Isso obrigado por aí. aceitar, seja bem-vinda aí. A Eu palavra que é sua. agradeço, presidente Adhemar, boa tarde. Eu quero dizer um olá a todos vocês que nos assistem, o Brasil todo. Você disse hoje pela manhã, reforço agora à tarde, nós somos mesmo doidos pela educação. Fazemos do nosso trabalho voluntário um trabalho de vocação, um trabalho missionário, porque a gente acredita ainda nessa transformação por intermédio da educação. A gente ainda acredita que a gente pode transformar o mundo num lugar melhor. E por isso que a gente tem essa labuta, né, Adhemar? Que a gente está brigando, falando, conversando. Hoje nós tivemos uma excelente reunião e aí apresento aqui o Grande ABC como uma mola propulsora para tudo que a gente faz aqui, a Grande São Paulo, um trabalho diuturno junto às nossas escolas, já na educação há 39 anos e já na Associação das Escolas Particulares no Grande ABC, entre idas e vindas, né, a troca dos presidentes e tudo mais há quase 20 anos, e a gente tem percebido um momento único na nossa história, esse momento que nós estamos passando hoje. Essa pandemia, ela tem refletido não só, claro, na educação nacional, mas mundial. A gente vê o tamanho da confusão que se organiza e que, com certeza, não sairemos os mesmos dessa fase que estamos vivendo. O ABC, como você mesmo disse, é uma panela de pressão, né? É um território que a gente tem sindicatos muito bem organizados, principalmente do PT, e sabemos de toda a importância que o ABC tem também na sua questão econômica, na formação no Brasil. Por isso, as escolas particulares, não menos importantes, têm também uma atuação imprescindível para todo esse trabalho que fazemos. Nós passamos hoje um momento muito, muito, muito delicado, momento que sofre mais aqui as escolas de educação infantil. O nosso governador de São Paulo, ele, por intermédio do decreto, ele nos obriga a fechar as portas de qualquer forma. Existe um consórcio intermunicipal aqui da região do Grande ABC, das 7 cidades do ABC, e o consórcio tem feito um trabalho para que possamos reabrir de forma gradativa alguns segmentos econômicos, porém, o Ministério Público se manifestou a favor do decreto do governador, nos proibindo de qualquer atividade econômica aqui. Então, hoje a gente vive uma situação bastante difícil, um número crescente ainda dos casos apresentados do Covid, da Covid-19, e agora com muitos exames, com a possibilidade de fazermos os exames, um exames em massa, então acredito que a gente deva se estabilizar nos próximos 15 dias. E como é que vocês tiveram um período de férias aí, né? Porque antecipou as férias de julho, né? E a educação infantil, assim, deu uma pacificada um pouco? Como é que tá?
Não, ainda não. Nós tivemos, pela recomendação do CIESP, um período de 30 dias de férias. Nós estamos terminando os 30 dias, provavelmente as escolas entre o dia 30 até o dia 13, esse período retorna às aulas normais. A educação infantil ainda é bastante delicado. Eu estou aqui acompanhando alguns pedidos de escolas que estão desesperadas, porque os pais também não recebem. E hoje o problema já não é mais só a frequência da escola, é a prestação do serviço, mas é o cuidado em prestar o serviço. E a própria família não se sente muito segura para mandar os filhos para a escola. Por ser uma região de atividade econômica muito voltada à automotiva, as automotivas estão paradas, então tivemos muito problema aqui, não só de demissão, de desemprego, mas também de suspensão e redução de salários. As escolas de educação infantil foram as mais abatidas nesse momento, e aí a gente tenta criar mecanismos, formas de poder rever essa condição, principalmente pela questão, inclusive, da inadimplência. Ontem ainda saiu uma matéria grande no maior jornal local aqui, regional, falando sobre a inadimplência das escolas, a dificuldade em continuar as portas abertas e manter o seu grupo de alunos, principalmente berçário e educação infantil. O que eu tenho falado hoje, a gente participou com o Benjamin até, numa live, numa webinar com o pessoal da SM, tinha umas 400 pessoas, que era mais uma discussão desse momento e tudo mais, né? E eu disse isso para as pessoas que tinha gente assistindo, tenho dito isso todas as vezes que eu tenho oportunidade, né? A escola privada brasileira, ela vai sofrer bastante esse período aí, sabe? Ela tem as condições todas de se reinventar, está se reinventando, né? E o que a gente precisa ter claro, né? É que a escola tem que dar um jeito de não quebrar, né? O dono da escola tem que arrumar um jeito de não quebrar, de passar esse período e observar. A FENEP, né, e os sindicatos estão fazendo aí um plano de volta às aulas, a gente vai estar divulgando, já começou a aparecer, já. É interessante, Cosvana, a gente nem divulgou o documento, nós aprovamos lá hoje, vai ser divulgado amanhã, e eu recebi o documento de uma mãe aqui da escola, não sei como. Eu recebi de um grupo, eu recebi de 2 grupos já. É impressionante, né? Então, assim, mas nós temos um plano para a volta às aulas da escola particular. E quem olhou lá o plano, quem não viu, vai sair amanhã, a gente vai divulgar amplamente nas nossas redes e tudo. Ele tem lá algumas coisas que vão ser um pouco o jeito que vai ser a escola esse ano, agora, depois que voltar, quando voltar ali, e como é que vai ser o ano que vem. A gente vai ter que se refazer. Uma coisa que eu tenho dito, né, Osvaldo, especialmente para a educação infantil, vai acontecer o seguinte: o pai que tem 2 crianças, né, vamos pegar assim, as pessoas que têm criança na educação infantil têm que idade hoje, os seus pais e as mães? 30 anos, 30 e poucos anos, né? Eles fizeram um processo, primeiro eles não foram educados para ser pais, para ser mãe, foram educados para ser profissional liberal, não estou fazendo nenhuma crítica, é assim que é a sociedade. E eles passaram a ter um filho, colocavam na escola de educação infantil, no berçário, para ajudar no cuidar e educar. E levava para casa a criança, dava banho, brincava, estava dormindo. Outro dia levava para a escola. E o processo educacional, ele era feito pela escola. A família, mas muitas vezes, ele ia crescendo, a família ia começando a perceber que tem que botar um armário na escola para não quer carregar a mochila, porque é pesado. Mas, na verdade, não queria nem olhar o material da criança, né? Ou seja, é um processo de terceirização muito grande. E a escola privada foi fazendo isso. Isso vai mudar um tanto, né? Isso vai mudar um tanto e as pessoas vão perceber. A sociedade vai precisar se adaptar. Se você observar o projeto de distanciamento social que tem agora, na marra vai continuar por um bom tempo. E aí, como é que faz isso na escola? Como é que faz na educação infantil? E a criança que está com suspeita de Covid, e a criança que tem Covid, e a família que tem, o funcionário que tem. Como é que isso vai funcionar, né? Então, esse documento da FENEP ele traz um pouco de orientação para voltar às aulas. Em algumas cidades que o município autorizar, a Secretaria de Saúde autorizar, ele já traz um norte para a escola. Nós vamos fazer, está em primeira mão, né, Osvaldo? A gente resolveu na reunião. Nós vamos fazer no dia 22 e 23 um congresso da escola particular para explicar para as escolas como é que elas vão fazer, como é que elas têm que ensinar os pais, como é que elas têm que ajudar as famílias, como é que ela tem que ajudar os funcionários, a equipe, como é que ela tem que fazer os protocolos de cuidado de saúde, os protocolos de cuidado de higiene, para que ela possa ter as condições de funcionar com um risco muito menor.
mas com grande risco. É importante, Ademar, que a gente assegure juridicamente a proteção pelo risco que a escola corre junto às famílias, que eles tenham documentados a autorização dos pais, sabendo do risco, que eles se assegurem de todos os protocolos que devam ser seguidos, mas sabendo, tendo a ciência de todo o trabalho que tem sido feito. Brincadeira à parte, mas eu recebi uma charge, eu não sei se você recebeu uma piada dizendo, meu filho está de máscara. Ele recortou a máscara. Professor, ele recortou a máscara porque não conseguia respirar. Professor, o meu filho, ele trocou a máscara com o amiguinho. Então, são coisas, atitudes, iniciativas que a criança tem de liberdade, que são próprias delas, mas que a escola vai ter que aprender a lidar com isso tudo e com essa família que hoje vem para a escola de forma muito insegura, de forma muito necessitada e apreensiva. Você disse, é bem certo, a escola terceirizou muito. Aliás, a família terceirizou muito para a escola, porque a escola foi acolhendo essa terceirização. Era uma necessidade até pelo momento que a gente vivia. Agora chegou a hora de cada coisa começar aos poucos voltar para o seu lugar, né? Nós mandamos um quiz para casa com os alunos como atividade. Uma das atividades era que os pais apontassem o nome dos professores de seus filhos. E o pai deu um retorno, olha, eu só sabia o nome de um professor, os demais eu não sabia. Bom, se o pai não sabe nem o nome do professor do seu filho, o que é que ele sabe do seu filho de verdade? Então, esse tipo de acompanhamento e essa forma mais aproximada da família, a escola vai ter que ter um aprendizado para também administrar e trabalhar isso de forma conjunta. Eu brinco, eu digo que a gente entra para a família sem pedir licença. E sem pedir licença, a gente vai educar também a família a partir de agora. Mais do que a gente já fazia, muito mais. Exatamente, muito então, assim, a gente vai... A nossa reunião hoje foi bastante produtiva, eu acho que a gente vai ter aí um bom trabalho pela frente, né? Como liderança, como sindicato, como federação, que é fazer essa discussão, né? E se a gente tem uma chance de melhorar, de educar os nossos filhos, né? Quem tem condições melhor, que é o que a escola privada é uma opção da família, a gente vai precisar assumir certos riscos junto com a escola. Não vai mais dar para deixar para a escola, cobrar da escola e a escola não fazer nada. Não vai ser mais possível isso. Não só na questão educacional, que na verdade educação é uma coisa, ensino é outra, as pessoas confundem bastante isso, mas na questão de saúde, na questão dos cuidados de saúde, né? Então vai mudar bastante e a gente vai ter que aprender. Esse ano a gente vai aprender o que a gente não aprendeu em 50 anos. Ademar, eu acho importante a gente conversar aqui um pouquinho. Primeiro, já que o documento já foi, né, todo divulgado, infelizmente, mas você já recebeu, eu já recebi, a gente falar um pouquinho, né, desse protocolo, desse documento, porque a gente sabe que no Brasil nós temos diversas fases diferenciadas da Covid, né, da instalação da doença. Como tem o nosso amigo lá do Mato Grosso, que já tem 10 casos só e já estão todos prontos para voltar à atividade comercial. Nós temos aqui São Paulo, que hoje eu vi uma notícia que 2 escolas estaduais serão centros de atendimento para portadores do Covid, para que essas pessoas com a doença sejam afastadas de suas casas nas comunidades. Então, para que elas não transmitam para mais pessoas, eles vão começar a utilizar as escolas estaduais como leitos, não é nem como hospital, é como leito de isolamento, para a pessoa ficar 15 dias lá isolada. Então, como nós temos um Brasil de diversas formas, de diversas regiões de individualidade, eu acho que seria bastante importante a gente falar um pouquinho do documento, da construção desse documento, das etapas que esse documento passa e de como a FENEP ela pode contribuir com esse primeiro congresso que nós vamos fazer aqui de forma virtual, online, para poder fortalecer a escola particular do Brasil. Como você disse, quem conseguir passar esses 2 próximos meses, com certeza terá uma nova escola, uma nova educação para fazer um Brasil melhor. Fala um pouquinho para nós. Eu, na verdade, acho que não é só os 2 próximos meses, sabe, Osvaldo? A gente vai fazer... a gente está pensando em maio, né? Junho, julho, agosto, a gente deve fazer a segunda etapa desse congresso. Em outubro, a gente deve fazer a terceira e última congresso de 3 etapas. Então, essa é a ideia do congresso, né? Esse documento que nós fizemos, ele tem 4 eixos, né? Vai ter 3 eixos nesse documento. E o congresso vai ter 4 eixos. 3 eixos quais são? Um eixo do protocolo de saúde, cuidados
de higiene, cuidados que você tem que tomar, protocolos. A criança vai ter umas coisas do tipo, agora voltando, vamos ver que uma cidade vai acontecer. Semana que vem, na outra, várias cidades no Brasil vão voltar, algumas escolas vão voltar. Já tem decisões tomadas em algumas cidades, né? Então, como é que vai acontecer isso? A gente está orientando, porque quem nos ajudou nesse protocolo foi o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. Então, ele vai ter assim, a criança que tiver com suspeita tiver com gripe, correndo o nariz, ele vai ter que se afastar. Ele vai ter que ser tratado diferente. Então, a gente fez isso no H1N1. Com a diferença que agora a gente tem uma situação mais séria, né? Não tem remédio, não tem vacina, né? Então, a gente vai ter... Então, esse é o protocolo de saúde tem várias questões. Então, desde a higiene da escola, desde os cuidados que a gente vai ter que ter com o professor, vai ter que ter área, o distanciamento social na escola, as carteiras vão ter que ser maior. Orientação da família, todo um protocolo de orientar a família. Toda a orientação da família, porque a família vai ter que assumir o compromisso de cuidar que essa criança, se ela tiver suspeita, ela não pode vir para a escola, se ela vir, ela tem que levar. Se a gente tiver um caso, vai ter, provavelmente a escola, daqui a pouco vai ter um caso dentro da escola, de uma criança que vai ter o coronavírus. Vai ter um funcionário que vai ter coronavírus. Isso. Então, nós vamos olhar, tem primeiro esse eixo, que é o eixo da saúde, e depois temos o eixo da pedagógica. Então, pensa comigo, voltou, mas não vai voltar todo mundo. Tem criança que não vai poder voltar, porque é no grupo de risco. Criança pequena, que tem problema de pulmão, coração. Não vai poder voltar. Então, o que vai acontecer? A escola vai atender um tanto de gente presencial e um tanto de gente domiciliar. Então, aquele projeto, aquela ideia pedagógica da gente tem simples, que era simples até, não era simples, tão simples, era muito mais simples. Assim, o aluno veio, se ele não veio, levou falta. Se ele tirou nota, se ele não tirou nota, é recuperação. Né? Isso vai mudar, porque se ele não veio, a gente vai ter que dar um jeito de que ele aprenda em casa, ele trabalha no ensino domiciliar. Se ele, todo mundo vai fazer uma prova, ele vai ter que fazer outra avaliação. Ele vai ter que fazer outro processo de avaliação. Então, só para falar das duas questões, da saúde e da questão questão pedagógica, projeto pedagógico da escola. Vai ter que mudar. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Bom, cada dono de escola é dono da sua escola, vai fazer como tem. Nós vamos dizer assim, ó, tem que pensar assim. Nós vamos trabalhar, porque a escola privada é assim. Cada escola tem um projeto pedagógico, e a LDB diz isso. Né? Então, a escola vai ter que... Porque ela tem uma comunidade. Né? E o terceiro eixo é o eixo jurídico. Daí no eixo jurídico tem três códigos para a gente cuidar. O Código Civil, o Código Trabalhista e a lei criminal. Penal. Se a gente não tiver cuidado, pode ser enquadrado criminalmente como escola e a família pode ser enquadrada criminalmente como indivíduo. Então, a gente vai ter que ter esses três eixos para pensar em abrir a escola, para pensar em fazer uma escola. Né? E aí tem gente que vai estar escutando, está falando, meu Deus, acho que eu não vou abrir não, né? Então é isso mesmo, né? Então assim, é um plano e a gente já pensou um pouco ele, esse documento já está circulando na rede, acabou que vazou, mas é um documento bom, importante. E acho importante reforçar também, Ademar, que o documento ele é tão bom, que ele certamente também já está sendo usado como referência, não só para o Conselho Estadual de Educação aqui de São Paulo, para a normatização dessas diretrizes, como pelo Conselho Nacional de Educação também. Então, por intermédio da FENEP, de todas as ações, de todos os nossos educadores, por intermédio do CAPEP, que é o nosso conselho dos agentes pedagógicos, dos SINEPs, dos sindicatos, a construção desse documento, ele se torna uma referência de indicação também para que se normatize dentro dos estados, para que as escolas possam funcionar de forma regular. Talvez estejamos entrando num tempo novo, onde é preciso realmente entender, eu quero mesmo ser educador, ser mantenedor de escola, assumir esse compromisso, porque não é mais espaço para aventureiros, né? Não é mais espaço para quem está aqui achando que trabalhar com educação seja um segmento econômico de muito lucro e de pouco trabalho. Pelo contrário, o risco que a gente assume é um risco muito grande pela pequena lucratividade que nós temos. Hoje nós temos uma porção de escolas penando muito, inclusive por conta de tributos.
Então, é o momento da gente também parar, pensar a viabilidade do negócio, é viável, é isso mesmo, vamos em frente. E começar a construção de um trabalho coletivo. Acho principalmente muito importante que as escolas que estejam aí nos assistindo, escolas do Brasil todo, que procurem o seu Sinep, que procurem o seu sindicato do seu estado, da sua região, porque só a união, só a coletividade é capaz de fortalecer todo esse nosso diálogo, toda essa nossa fala. O nosso presidente da FENEP, o Ademar, vem aqui todas as segundas-feiras, terças-feiras, quartas-feiras, às 5 horas da tarde, conversando com cada presidente de cada Sinep, com cada educador que vem aqui disposto a trocar a sua experiência para dizer o tamanho da importância do nosso trabalho, não só em Brasília, no Congresso, mas regionalmente, estadualmente, cada um onde tiver. E aí é importante que todas as escolas se unam para fortalecer esse trabalho, porque engrossando esse discurso, esse diálogo, a gente consegue conquistar alguma coisa. Um documento construído a 4 mãos, que nós fizemos com tanto carinho, com tanto esforço, a gente vê que já foi divulgado no Brasil todo. Eu recebi de um grupo de escolas da Unesco, Ademar, escolas que estão espalhadas por todo o Brasil, nós que fazemos as viagens internacionais, nossas missões educacionais, e quando eu via esse documento ali no grupo, eu fiquei até feliz de dizer, poxa vida, ele vazou, mas assim, vazou porque é bom, né? Porque o pessoal está precisando se apegar a isso, está precisando se prender, aí fica esse equilíbrio, né? Para ter um alento para o que a gente está vivendo. Eu recebi de uma mãe da escola só. me ligou, e ela falou, eu recebi aqui um documento da FENEP, assim, que fala, eu falei, como assim? E ela sabe que eu sou presidente da FENEP, né? Aqui em Curitiba, uma mãe do maternal da nossa escola. Aqui a colega está perguntando qual o documento. É um documento que a gente divulgou. Não saiu ainda oficialmente. A gente vai divulgar isso amanhã. Vai sair na imprensa. A gente está trabalhando na sua imprensa. Mas ele já vazou nas redes sociais, já está andando por aí. E daí, assim que a gente... Amanhã deve estar na nossa rede da FENEP. A gente vai mandar para todas as escolas. Vou colocar ele para que todo mundo tenha... Esse documento estão falando desse protocolo de volta às aulas. É porque ainda precisava de alguma correção, né? A gente estava ainda... Não, até não é isso, é mais estratégia. É mais estratégia de divulgação. A gente queria pôr na imprensa primeiro, para fazer um trabalho, né? Então, a gente está pensando nisso. É um documento nacional, mas ele vai ter, cada sindicato, cada região vai ter que conversar com o seu prefeito, e ele pode ser que tenha ajustes, tem particularidades regionais na volta, porque a saúde ela é definida pela Secretaria Municipal de Educação, a autonomia dela, ou secretário estadual. Então, ele é um trabalho nesse conjunto, certo? Tem um colégio Caminho do Saber aqui, está perguntando se tem algum estado que já voltou presencial. Não tem nenhum estado. Não. O estado do Mato Grosso está com data do dia 18 de maio, o estado. Agora, tem algumas cidades trabalhando para voltar. Por exemplo, Maringá está trabalhando, Londrina parece que também já tem uma data para voltar, tem assim, todo um trabalho com a prefeitura, Cascavel aqui no Paraná. A gente sabe de Rondônia, também o pessoal de Rondônia, lá o Augusto está trabalhando bem sério com o pessoal de Porto Velho ali. Da saúde lá, porque tem poucos casos. Então, tem alguns estados que já existe um bom trabalho. Se tem trabalho, tem condições de voltar a algumas cidades. A própria orientação do Ministério da Saúde é ir voltando aos poucos, naqueles locais que podem voltar. Então, Santa Catarina está colocando aqui que é 31 de maio. Realmente, eles tinham uma data, mas era para ser um pouquinho antes, aí foi prorrogado. A gente tem ainda uma discussão um pouco chata de colocação, que algumas cidades estão dizendo, alguns estados, eu não posso voltar. Não tenho dinheiro para comprar álcool gel e máscara para dar para os alunos, porque os alunos não podem comprar máscara. Então, tem uma discussão que eu acho que é chato isso. A gente tem que falar isso. Ademar, você acha que... Porque aqui nós temos São Paulo, nós temos o Dória com um decreto que até dia 10 de maio a gente não pode nem sair para a rua, e ele está brigando com os prefeitos, está fazendo um enfrentamento grande. Você acha que a gente consegue, por exemplo, uma fala com o Ministério Público? Você acha que vale a pena procurar o Ministério Público para que a gente consiga sensibilizá-los? Aqui o decreto do prefeito foi cassado pelo Ministério Público, mas nós sabemos que é por conta de uma influência política do Estado, do governo do Estado. Mas você acha que vale a pena, via consórcio municipal, a gente procurar o Ministério Público, tentar argumentar, falar alguma coisa? Claro que vale a pena. Eu acho que assim, ó, do ponto de vista, o governador, ele tem uma certa orientação, uma certa autonomia, mas ele não manda na cidade. Quem manda, então, isso está decidido pelo STF. Tecnicamente, as pessoas têm que fazer política. Eles são políticos, deveriam fazer política. Não existe essa hierarquia. Assim como o governo federal não manda no estado, não manda na cidade.
no município. Então, assim, e essa é a orientação, quem está nos ouvindo aqui, que é de sindicato, ou tem ligação com o sindicato, em qualquer estado, em qualquer cidade, é procurar o sindicato, procurar o prefeito, se tiver um contato com o prefeito, com o secretário de saúde, com o pessoal da infectologia da cidade, e olhar como é que está a cidade, que é a autonomia do prefeito tomar uma decisão. Se o prefeito resolver fechar a cidade, não deixar ninguém entrar, vai, entende? Se ele resolver abrir, só que daí tá aí, qual que é o problema disso? Se ele abrir de qualquer jeito, o Ministério Público vai em cima dele e tem ação criminal em cima dele. Então Sim. tem que ter toda uma articulação, um trabalho de político e de ser sério, de verdade, porque o risco de ter um problema importante com o Ministério Público e com o Judiciário é grande, né? É grande tanto para o prefeito quanto para nós. Nós não podemos decidir voltar. Já teve algumas cidades em que o pessoal votou e a polícia foi lá e queria prender o diretor, entende? Então isso não é possível, né? Então tem aqui algumas perguntas, Vana, aqui, ó. A Marlene, nossa Marlene está aqui. O sindicato vai receber, sim, Marlene, para enviar para as escolas. A gente vai mandar isso amanhã. Assim que a gente sair na imprensa, a gente vai mandar para todo mundo. Mas já acho que já está todo mundo recebendo. Aqui tem, minha cidade não tem nenhum caso, mas todo o estado de São Paulo. Exato, mas aí que está. O trabalho da cidade, eu não tenho caso, como é que eu poderia fazer na cidade? A cidade tem autonomia para fazer. Né? Então, quem está perguntando isso, devo conversar com o prefeito? Claro que deve. Deve, porque abriu o comércio. Uma justificativa é assim, ó, primeiro, se não abrir as escolas, abriu os comerciantes estão trabalhando. Aonde estão ficando as crianças? Estão ficando com a cuidadora, estão ficando num lugar lá com meia dúzia de crianças dentro de uma sala com uma pessoa cuidando. As crianças têm um risco de contágio muito maior se ela vir para a escola. Tem risco na escola também. Mas a escola pode ser controlada melhor, pode fazer um protocolo de cuidado. A pessoa que fica em casa com a criança, às vezes pega 2 ou 3 horas para chegar na casa. Mora na periferia, mora numa outra cidade, vem. Essa pessoa pode trazer a doença para dentro de casa. Então, esse é o conceito para se trabalhar com o prefeito. Segundo argumento importante para trabalhar com o prefeito é o seguinte: se nós quebrar a escola privada aqui, educação infantil aqui da cidade, você vai ter que absorver todas essas crianças que nós temos aqui. Você tem vaga na educação infantil da cidade? Nenhuma cidade tem. Então, vamos conversar para a gente se ajudar, para a gente voltar, entende? Então, eu acho que a gente precisa, essa é a linha, vamos dizer, de conversar com o prefeito e levar, mas quem toma a decisão não é a escola, é o prefeito. Na verdade, o Ademar, aqui no estado de São Paulo, nós tivemos alguns prefeitos que tiveram problema com o governador. Diadema tentou abrir e o governador cassou. Guarujá tentou abrir, o governador cassou. São José tentou abrir, o governador cassou. O Grande ABC tentou abrir, o governador cassou. Então, talvez essa aproximação do Ministério Público seja para a gente tentar conscientizar que, olha, o estado de São Paulo é muito grande também, como todos os demais aqui, mas que a gente tem regiões que não há necessidade dessa vigilância tamanha. Então, talvez algumas regiões tenham uma flexibilização maior. E isso, com certeza, para comércio, nós temos uma crise que é uma crise de saúde, nós temos uma crise econômica e basta ver que nós temos uma crise política ainda enfrentando o nosso país, né? Então, nós estamos numa situação bastante delicada aqui no nosso país. Na verdade, não é que nós somos delicados, não, Osvaldo. Nós estamos numa situação privilegiada. É só o Brasil que consegue dar com 3 grandes crises ao mesmo tempo. Ninguém consegue. Nós somos melhores que os outros. Né? Isso complicado até nisso, né? Tem aqui uma pessoa que fez uma pergunta, né? Os pais estão reclamando, que eu acho que é uma observação interessante. Estão reclamando que não estão dando conta de acompanhar os filhos, pois trabalham até a noite. Pois e esse mundo, os pais vão ter que devagarinho, alguém vai ter que dizer para eles, senta aqui, deixa eu contar um negócio para você. O mundo mudou. Esse teu filho não está dando conta por uma razão simples. Você não deu educação para ele do jeito certo. Ele não tem horário, ele não faz o que tem que fazer, ele faz o que ele quer. Ele quer brincar na hora que tem que trabalhar, na hora que tem que estudar. E essa educação não era papel da escola, era papel da família. A educação é um processo humano natural. A gente aprende com o comportamento dos outros. Então tem que dizer para ele, olha, aproveite. Não se preocupe tanto com o conteúdo, que quando ele voltar para a escola, nós vamos ensinar o conteúdo para ele. A questão programática, a questão cognitiva, pode ficar tranquilo. Agora, aproveite para ensinar para ele que ele precisa sentar e ficar 15 minutos sentado, prestando atenção, estudando. E ele aprendendo isso, já está fazendo uma grande coisa para ele. Então, essa é a linguagem, que, em termos assim, que o pai está reclamando. Por quê? Por que ele está reclamando? É fácil. Antes, quando você levava um problema dele para o pai, falar assim, olha, teu filho não para na sala de aula, que essa professora que não sabe lidar,
e não sei o quê. Ó, precisa fazer uma avaliação com essa criança. Não, é que ser assim mesmo. Então, assim, o mundo está mudando. E isso não vai mais voltar a ser a escola que assumia tudo. Não vai ser mais possível. E a gente vai ter que aprender a dizer isso para as famílias. As famílias vão estar aprendendo isso. Eu ouvi vários, eu atendi umas 300 pessoas no telefone, porque eu resolvi na nossa escola atender todo mundo que queria cancelar contrato, que queria negociar, eu atendi eu sozinho. E eu, para muitos, eu sou, nossa, Ademar do céu, agora que eu vi que ele tem mais, olha, bem que a pedagoga me chamou agora esse dia para a gente mandar fazer uma avaliação, mas ele não para essa criança. Criança de 5 anos. Eu falei, pois é, você quer saber a melhor? Você tem mais 5 anos para botar ele no lugar. Até os 10. Se você não fizer isso, depois você vai ter mais 4, que é muito mais difícil. E depois dos 14, sabe quem é que vai botar ele no lugar? A polícia. Daí ela ficou, tá brincando, né, Ademar? Eu falei, não, tô brincando não. Eu falei, só para você, pra gente ver. E quando a gente coloca a coisa nesse contexto, eu falei, pera, você acha que dinheiro é importante? Quanto dinheiro custa isso? Quanto custa a escola? E aí as pessoas começam a dizer, é verdade. Então, assim, a conversa é assim, eu tenho feito isso para muita gente. Todo dia eu faço com 5, 10 pessoas por telefone, pessoalmente, e as pessoas me dizem, nossa, eu não tinha percebido isso, é verdade. Foi quando você olha nessa perspectiva, o dinheiro não é mais importante não, né? Eu tenho uma amiga que diz que a partir de agora a gente vai poder cobrar quanto a gente quiser, né? Porque os pais agora estão entendendo o valor da escola de verdade. E isso é bem verdade, Ademar. E é também importante que as escolas observem para que não sejam escolas tarefeiras. Nós também não temos um papel só de ficar enviando tarefas, mandando muita atividade, porque, de fato, o pai que está o dia todo trabalhando em casa, em home office, ou tiver com o seu trabalho comprometido ali na internet, é difícil de acompanhar os filhos. Mas é interessante que a escola seja muito, muito inteligente em aplicar as atividades que sejam atividades factíveis pelos filhos. A gente tem que ensinar, sim, a disciplina, a organização, não só dos alunos, mas da família. E trabalhar muito essa questão de estarmos juntos. Hoje, talvez o maior trabalho que a escola tenha para recomendar para a família seja o trabalho da convivência mesmo, de saber o limite do espaço, da disciplina, da orientação, da rotina, porque muita família não tem sequer rotina em casa. Então, esse nosso papel hoje é fundamental e imprescindível. E dessa forma, a gente vai poder fazer isso que o Ademar tem dito, colocar a família no lugar, saber e valorizar a educação que a escola oferece para os seus filhos. Hoje, o nosso trabalho deixou de ser só educar os filhos para passar a educar os pais. Nós temos hoje a segunda geração que não ouviu não. Mas isso não é hoje, né, Asma? Nós estamos 30 anos fazendo isso. O fato Bom, é que mais que agora... nunca, né? O fato é que agora as coisas vão mudar e não vai ser possível mais terceirizar. E é isso que é importante. Não vai ser possível terceirizar tudo. As pessoas vão ter que conviver com os filhos. Vão ter que... E aí, quando a pessoa começa a reclamar, que nem a Fernanda colocou aqui, todo dia chega um pai para comentar algo, ou elogiar, ou criticar, ou pedir desconto, ou não querer pagar. Tirar ou não querer pagar, o resto é a rotina da escola. Todo dia tinha um pai falando, isso é muita atividade. Outro dia, não, tem que ser muita atividade mesmo. Aí, isso aí já está começando a voltar à rotina. Eu falei isso esse dia para os professores. Eu falei, sabe que está ficando normal já. Os pais estão reclamando que é muita lição, que é muito trabalho, que é não sei o quê. Já voltamos o que era. Né? Então, só que assim, a mudança, gente, e é isso que a gente está falando aqui, não é para assustar ninguém, a gente vai falar sobre isso esse ano todo. Né? Então, vocês vão receber aí o documento da FENEP amanhã, vai divulgar nas redes sociais, já está saindo, está chegando, já vai chegar mais rápido do que vocês imaginam. A gente vai fazer, no dia 22 e 23 de maio, o primeiro congresso da educação privada pós-pandemia. Vai ser totalmente online, para as escolas associadas, elas não vão pagar nada, porque os sindicatos vão pagar, na verdade, vai ser feito um projeto que as escolas já vão receber lá quantas quiserem, né? E as não associadas, a gente vai cobrar um valorzinho bem simbólico para que eles possam... Vai valer mais a pena se associar? Mas assim, e a ideia é a gente fazer esse debate, trazer prática, fazer a fala estratégica e trazer a prática para esses eixos aí. E a gente colocou um eixo financeiro, a gente vai trazer um pouco essa conversa de gestão, que isso sempre foi falado. Mas mais do que nunca agora, a gente vai ter que falar um pouco dessa coisa do dinheiro, da gestão do dinheiro e tudo mais. Junto com isso, nós vamos continuar lutando, como o Benjamin fala sempre, nós estamos falando, estamos trabalhando no Senado, um voucher, levar um pouco de condições para que as pessoas que não podem pagar possam vir para a escola privada. Assim a gente melhora a educação do povo brasileiro.
né? Então, acho que essa também é uma linha que a gente vem trabalhando e vai continuar trabalhando, né? Mas, assim, Osvana, queria agradecer aí você dispor. Fiquei feliz até. Tem gente aqui de Santa Catarina, com todo respeito, mas eu gostei mais de falar com a Osvana, viu? Falar com o Marcelo. Obrigada, presidente. É um prazer Então, sempre. obrigado, Conte Osvana. Se sempre quiser falar conosco. mais, fazer algum comentário, fique à vontade. Conte sempre conosco, nós estamos juntos. Acredito na transformação de coração pela escola particular por nossas mãos. É um trabalho incansável desses educadores que a gente vê, não só o presidente Ademar, mas todos os nossos conselheiros, membros do conselho da diretoria da FENEP, pessoal que se dedica voluntariamente para transformar, não só pensando na gestão da escola particular, mas na legislação, a gente nem comentou aqui, mas são diversos projetos de leis que querem obrigar a escola a abrir mão da sua receita para dar em desconto as mensalidades da escola, como se alguém tivesse lá dentro da nossa escola para saber o quanto é que a gente tem para poder abrir mão. E esses educadores do Brasil todo se reunindo a construir documentos, a interpelar deputados, senadores, para poder trabalhar a favor da nossa educação. Ademar, eu agradeço de coração a oportunidade de estar aqui hoje, a oportunidade de estar entre vocês, de poder colaborar com todo esse trabalho que a gente tem. Acredito e confio na FENEP, no trabalho de cada CINEP, que a gente possa ajudar, colaborar e construir uma educação particular melhor para todo o Brasil. Sejamos referências. Olha, nós somos capazes, se nós estamos enfrentando 3 crises ao mesmo tempo, com certeza a gente Ninguém nos ganha. E nós já somos muito bons. Nós somos muito bons. Nossa escola é de primeiro mundo. Amanhã, às 17 horas, a gente vai conversar aqui com o Mansur, que é o vice-presidente do CINEP do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro já tivemos com Portugal, mas é um estado interessante. Eles conseguiram eleger o Juruna, conseguiram uma série de coisas interessantes. Rio de Janeiro é 10, né? Então, Osvana, obrigado a vocês que nos ouviram aí. Amanhã estamos aqui. E vamos, eu que agradeço. Todos os dias, Abraço um pouquinho mais, mostrando a cara dos nossos heróis dos sindicatos que defendem a educação privada. Muito obrigado, gente. Até amanhã. Um abraço. Bom congresso. Vamos lá, gente, se inscrever. Um beijo. Beijo, Ademar. Beijo. Aí.